Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. John Harrison não era um homem comum. Aos 72 anos ele passou a vida trabalhando duro, construindo uma fortuna honesta e cultivando uma paixão singular, carros de luxo. Desde a juventude sonhava em visitar a Prestige Motors, a concessionária mais prestigiada da cidade. Ele conhecia cada modelo, cada motor, cada versão. No entanto, quando entrava na concessionária, nunca era recebido com um sorriso sequer. Os jovens e arrogantes vendedores o viam como um obstáculo inconveniente, um cliente insignificante que não merecia atenção nem respeito. Quando fazia uma pergunta sobre um carro, era recebido com acenos rápidos ou murmúrios condescendentes. O gerente, um homem na casa dos 50 anos chamado Richard Lang, nem o via. John se sentia invisível, um fantasma no mundo dos carros de luxo. Essa humilhação repetida, dia após dia, poderia ter quebrado um homem mais frágil. Mas não John. Por trás de seus olhos cansados escondia-se uma determinação fria. Cada gesto arrogante, cada comentário desdenhoso que ele suportava, alimentava um plano secreto. Ele não entraria simplesmente no showroom e seria ignorado. Ele mostraria, da maneira mais definitiva, que por trás de seus cabelos grisalhos e corpo envelhecido, havia uma mente capaz de subverter o mundo que o desprezara. John Harrison não era mais apenas um cliente. Ele era uma tempestade silenciosa, à espreita por trás de um véu de humilhação, pronto para retomar o que era seu por direito, e transformar a Prestige Motors em um lugar onde ninguém jamais ousaria ignorar ninguém novamente. Naquela manhã, John Harrison entrou no showroom da Motores de Prestígio com a mesma mistura de paciência e determinação que o caracterizara durante anos. O sol entrava pelas grandes janelas salientes e iluminava os carros reluzentes, cada um mais luxuoso que o anterior. Ele se demorava, observando cada detalhe, admirando as linhas perfeitas de uma Ferrari vermelha e o couro suntuoso de um Bentley. "Olá, posso ajudar?", perguntou brevemente um jovem vendedor ao passar, mas seu olhar imediatamente se voltou para um casal mais jovem e elegante que acabará de entrar. John sentiu novamente o peso do desprezo silencioso. Ousou fazer uma pergunta: "Pode me mostrar o motor deste Aston Martin?" O vendedor parou, suspirou e respondeu condescendentemente: "Sim, claro, se você insiste." Então, sem esperar por uma resposta, afastou-se para atender os dois clientes. John ficou parado, imóvel, com o olhar percorrendo o showroom. Cada funcionário parecia ganhar vida apenas para aqueles que considerava importantes. Ele não era nada. O gerente, Richard Lang, passou por ele sem dizer uma palavra, com um sorriso educado direcionado apenas a clientes jovens e abastados. John sentiu a raiva aumentar, mas a conteve. Sabia que ceder à impaciência ou à raiva só alimentaria o desprezo dessas pessoas. Sentou-se em um sofá de couro preto, pegou um catálogo e fingiu interesse por um modelo que conhecia perfeitamente. Por minutos, ele observou. Cada sorriso condescendente, cada palavra de desprezo, cada olhar desviado acrescentava tijolos à estrutura de sua vingança silenciosa. O que eles não sabiam era que aquele homem aparentemente inofensivo não era apenas um entusiasta de carros. Ele era um estrategista, um homem que há muito se preparava para o momento em que reverteria a maré do poder. Naquele dia, John saiu do showroom com a mesma calma impassível de sempre. Mas por dentro seu plano estava se consolidando. Ele não era mais o cliente ignorado. Estava prestes a se tornar o dono, e aqueles que o haviam desprezado logo descobririam o preço de sua arrogância. Após anos de sofrimento, indiferença e desprezo dentro Motores de Prestígio, John Harrison decidiu que era a hora de transformar sua raiva em ação. Ele não queria uma vingança barulhenta ou humilhante, queria uma vitória limpa, calculada e definitiva. Em casa, em seu escritório repleto de recordações automotivas, miniaturas de carros, fotos de corridas antigas e revistas sofisticadas, John começou a estudar a concessionária de todos os ângulos. Ele passou horas analisando as demonstrações financeiras da empresa Motores de Prestígio, para entender o mercado local, examinar vendas, estoques e até mesmo as margens de lucro dos modelos mais populares. Cada número era uma peça de um quebra-cabeça, cada falha, uma possível abertura. Em seguida, contatou discretamente vários investidores que conhecia de sua carreira empresarial. John nunca revelou sua verdadeira motivação. Ele falou apenas de uma oportunidade única de investimento no setor automotivo. Seus interlocutores, intrigados com a experiência e a seriedade do homem mais velho, começaram a confiar nele e a se envolver. Ao mesmo tempo, ele continuou a frequentar Motores de Prestígio sob o pretexto de simples visitas.
Ele fazia perguntas sobre os modelos, discutia detalhes técnicos e observava cada funcionário, cada gesto, cada palavra. Anotava seus pontos fortes e fracos, e especialmente sua arrogância. O jovem vendedor que o ignorara na semana anterior, o gerente de atendimento ao cliente que suspirou ao vê-lo, todos estavam catalogados em sua mente como elementos do problema que ele iria resolver. Durante meses, John elaborou um plano de aquisição, uma oferta discreta, porém sólida, apoiada por uma rede de investidores dispostos a apoiá-lo. Ele sabia exatamente quanto oferecer para que o negócio fosse aceito sem resistência. E, acima de tudo, sabia que no dia em que assinasse, nada mais seria como antes. O que John planejava não era apenas uma aquisição financeira. Era uma reversão de poder cuidadosamente orquestrada, uma lição silenciosa para os arrogantes que o ignoraram a vida toda. Cada detalhe foi pensado, cada passo medido. John Harrison não era mais apenas um entusiasta de carros. Ele era um estrategista paciente, pronto para transformar sua frustração em triunfo. O grande dia finalmente chegou. John Harrison entrou no escritório de motores de prestígio, não mais como um mero cliente, mas como um investidor pronto para fechar o negócio que mudaria tudo. O diretor, Richard Lang, um homem acostumado a controlar cada detalhe de seu reino automotivo, desconhecia o plano de John. Ele achava que aquele velho paciente e discreto seria para sempre apenas um cliente insignificante. John calmamente colocou seu arquivo sobre a mesa. Contratos, demonstrações financeiras, evidências de investidores dispostos a apoiar sua oferta. Pensei muito sobre como motores de prestígio poderia prosperar ainda mais. Proponho adquirir a empresa pelo seu valor justo, com um plano sólido para o futuro. Richard ergueu uma sobrancelha, divertido. Você? Um homem da sua idade? E com seus supostos investidores? Você não entende muito de mercado, entende? John sorriu, um sorriso discreto, mas gélido. Conheço este mercado melhor do que ninguém aqui, e meus investidores são reais. A oferta é firme e inegociável. A reunião foi curta. Richard, confiante demais em sua autoridade, pensou que poderia manipular John ou atrasar o acordo. Mas John previu cada objeção, cada tentativa de adiamento. Em menos de algumas horas, os papéis foram assinados. Motores de prestígio agora pertencia a John Harrison. O velho que fora ignorado por tantos anos acabará de se tornar o dono do lugar. Quando os funcionários ouviram a notícia, ficaram completamente perplexos. Os vendedores arrogantes que o desprezaram, o gerente de atendimento ao cliente que o ignorou, todos se entreolharam incrédulos. O homem que eles consideravam insignificante agora era seu chefe. O mundo havia virado de cabeça para baixo, e a mudança de poder estava completa. John saiu do escritório naquele dia com a mais absoluta calma. Atrás dele, Richard Lang se irritou, percebendo tarde demais que havia subestimado não apenas o homem, mas também a paciência e a inteligência daquele que ele desprezava. John sabia que a verdadeira transformação estava apenas começando. Motores de prestígio renasceria, mas desta vez, sob sua visão e de acordo com suas regras. Na manhã seguinte, John Harrison convocou toda a equipe para a grande sala de reuniões do Motores de Prestígio. Os funcionários, ainda atordoados pelo anúncio da aquisição, circulavam, cochichando entre si, alguns rindo nervosamente, outros trocando olhares ansiosos. Nunca tinham visto um novo chefe. Nunca imaginaram que o homem que desprezaram por anos estaria diante deles, o senhor absoluto de seu destino profissional. John ficou de pé com as mãos calmamente apoiadas na mesa, e olhou para cada um dos rostos, do vendedor mais jovem ao gerente de atendimento ao cliente. Seu olhar era calmo, mas penetrante, e não havia espaço para ilusões ou dúvidas. Como você sabe, Motores de Prestígio mudou de dono. A partir de hoje, sou o chefe desta empresa. Sua voz era calma, mas cada palavra carregava autoridade. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio reinar. Os sussurros gradualmente desapareceram. Então, com a voz ainda controlada, ele anunciou: após examinar o funcionamento desta empresa, tomei uma decisão. Todos os funcionários atuais serão demitidos imediatamente. Um choque frio percorreu a sala. Os vendedores congelaram, alguns empalideceram, outros murmuraram protestos abafados. A gerente de atendimento ao cliente deu um passo para trás, com os olhos arregalados. Richard Lang, que não estava presente, mas cuja notícia já havia se espalhado, sentiu o chão desabar sob seus pés. John continuou implacável. Não é por raiva nem por vingança pessoal, mas porque serviço e respeito são essenciais. Quem não entende isso não pode continuar aqui. Motores de Prestígio renascerá, e todos terão sua chance, mas em novas bases. Alguns funcionários tentaram protestar, mas John não deixou espaço para discussão.
Sua atitude calma e determinada transformou a sala em um tribunal silencioso. Não houve gritos, nem humilhação pública, apenas a consciência de que um imenso poder acabará de mudar de mãos. Enquanto os ex-funcionários deixavam o prédio, alguns em silêncio, outros irritados, John observava com uma mistura de satisfação e concentração. A tempestade havia passado e a reconstrução estava prestes a começar. Sob sua liderança, Motores de Prestígio nunca mais seria um lugar onde você poderia ignorar um cliente, nem um lugar onde a arrogância triunfaria. Algumas semanas depois de assumir o controle de Motores de Prestígio, John Harrison transformou radicalmente a concessionária. O prédio, antes um símbolo de arrogância e desprezo, tornou-se um lugar onde a experiência do cliente e o respeito mútuo eram o foco das atenções. John começou recrutando uma nova equipe. Cada funcionário foi selecionado não apenas por suas habilidades, mas também por sua atitude e respeito pelos clientes. Ele contratou vendedores apaixonados, pacientes e atenciosos, gerentes de serviço compreensivos e bem treinados, e mecânicos que se dedicaram a explicar claramente cada detalhe técnico aos clientes. Ele estabeleceu regras rígidas, sem discriminação, sem desprezo por ninguém, independentemente de idade ou status. Todos os funcionários passaram por treinamento intensivo em atendimento ao cliente, comunicação e empatia. O antigo comportamento arrogante agora era impensável. A mudança foi quase imediata. Clientes regulares notaram a diferença, foram recebidos com um sorriso genuíno, ouvidos com atenção e cada pergunta recebeu uma resposta honesta e completa. Até mesmo clientes idosos ou menos abastados, que antes eram ignorados ou menosprezados, se sentiram valorizados. John supervisionou pessoalmente a transformação. Visitava o showroom várias vezes ao dia, ouvindo conversas, observando o comportamento dos funcionários, corrigindo erros com delicadeza e elogiando boas iniciativas. Ele sabia que a verdadeira vitória não residia apenas em assumir o poder, mas em estabelecer uma cultura de respeito e profissionalismo. Pouco a pouco, Motores de Prestígio recuperou sua reputação. Os clientes elogiavam a recepção impecável, a eficiência dos funcionários e a qualidade do serviço. As vendas aumentaram e a empresa prosperou como nunca antes. John Harrison, antes ignorado e desprezado, transformou a humilhação em um triunfo silencioso e duradouro. Mas na mente de John, a missão não havia terminado. Ele sabia que as lições de paciência, estratégia e respeito precisavam continuar a ser ensinadas, não apenas à sua equipe, mas a todos que entrassem pela porta da Motores de Prestígio. Com o passar das semanas, a transformação de Motores de Prestígio tornou-se cada vez mais visível. Mas John Harrison não apenas mudou a empresa, ele impôs uma vingança sutil e implacável aos ex-funcionários e ao diretor que o desprezava. Richard Lang, o ex-diretor, lutava para aceitar a realidade. Seus contatos na indústria agora murmuravam sobre o declínio dramático de sua carreira. Ele percebeu que sua reputação de arrogância e favoritismo o perseguia por toda parte, e que seu comportamento anterior em relação a John Harrison agora era conhecido por seus colegas. Suas tentativas de criticar John ou retomar o controle fracassavam consistentemente. Investidores e sócios agora respeitavam o velho, não aquele que havia subestimado sua paciência e inteligência. Ex-funcionários, por outro lado, enfrentavam as duras realidades da vida profissional. Alguns haviam encontrado novos empregos, mas rumores sobre seu comportamento arrogante e desrespeitoso dentro da empresa Motores de Prestígio seguiram-nos. Aqueles que pensaram que podiam ignorar as lições do passado tiveram que enfrentar a consequência direta de suas ações, a perda de privilégios e oportunidades. John, por outro lado, nunca gritou, nunca humilhou ninguém publicamente. Sua vingança foi silenciosa, mas completa. Ele provou que poder e respeito não vêm da idade, status ou arrogância, mas da paciência, estratégia e visão. Cada ex-funcionário, cada olhar de desejo, cada palavra de elogio sussurrada por novos clientes representava uma lição aprendida da maneira mais difícil. Para John, o triunfo não se resumia apenas ao sucesso financeiro ou à compra da empresa. Tratava-se do fato de que Motores de Prestígio agora refletia seus valores: respeito, escuta, profissionalismo. Cada sorriso sincero de um cliente, cada agradecimento de um funcionário bem treinado, era o símbolo de uma justiça silenciosa, mas retumbante. Assim, o homem que havia sido ignorado por anos tornou-se uma lenda em sua área. Sua vingança não foi uma explosão de raiva, mas uma sinfonia silenciosa de habilidade, sabedoria e estratégia perfeitamente executada. Meses se passaram, Motores de Prestígio atinge um nível de prosperidade que ninguém imaginaria ser possível.
John Harrison observou cada detalhe com a mesma precisão e calma do primeiro dia. As vendas explodiram, mas não foi apenas o sucesso financeiro que lhe deu satisfação, foi o reconhecimento silencioso da transformação que havia orquestrado. Ex-funcionários e Richard Lang, por sua vez, tornaram-se anedotas do setor. Sussurros sobre arrogância e desprezo passados por um cliente idoso tornaram-se lições recontadas em conferências ou entrevistas. John nunca precisou levantar a voz ou humilhar ninguém. Tempo, paciência e estratégia bastaram para fazer justiça. Clientes de todas as classes sociais afluíam ao showroom. De jovens entusiastas a idosos que antes eram ignorados, todos se sentiam respeitados e ouvidos. Cada interação refletia a filosofia de John, valorizar cada pessoa independentemente de suas circunstâncias. A concessionária deixou de ser apenas um local para vender carros de luxo, tornou-se um modelo de excelência e respeito. John costumava ficar em pé junto às grandes janelas salientes, observando o balé silencioso de sua equipe eficiente e dedicada. Ele se lembrava de cada humilhação passada, de cada sorriso condescendente que receberá, e sorria interiormente. O mundo havia mudado, e ele o mudará à sua maneira, sem raiva, mas com uma justiça implacável e elegante. A verdadeira lição de John Harrison tornou-se clara para todos. Paciência, estratégia e perseverança superam a arrogância e o desprezo. Aqueles que subestimam um homem, independentemente de sua idade ou aparência, acabam se arrependendo, às vezes de forma irreversível. Assim o tempo falou. E a justiça silenciosa, mas inabalável, coroou o homem que antes fora ignorado. Poucos meses após a transformação completa de motores de prestígio naquela época, a reputação da empresa havia mudado completamente. Jornais locais e até veículos de comunicação do setor automotivo noticiavam a espetacular recuperação da concessionária. Matérias destacavam o atendimento impecável ao cliente, a transparência nas vendas e a qualidade do serviço pós-venda. John Harrison, embora discreto, era agora reconhecido como um estrategista e visionário. Os clientes afluíam não apenas para comprar carros, mas para experimentar um carro onde o respeito e a consideração eram primordiais. Antigos clientes regulares, aqueles que haviam sido tratados com desprezo no passado, agora retornavam com gratidão e admiração, contando aos amigos e familiares como tudo havia sido diferente sob a antiga gestão. No showroom, John garantiu pessoalmente que cada interação refletisse seus valores. Ele ouvia os clientes, conversava com eles de forma genuína e mesmo quando não estava diretamente envolvido. Sua influência era evidente em cada sorriso sincero e cada explicação paciente de seus funcionários. Um exemplo marcante ocorreu quando uma cliente idosa, a senhora Thompson, entrou para comprar um carro que sempre sonhou em ter. Ela se lembrou da última vez em que fora ignorada e ridicularizada pelos vendedores. Desta vez foi recebida com atenção, orientada em suas escolhas e sua opinião respeitada em cada etapa. Ao final da transação, ela chamou John para um canto. Sr. Harrison, o senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Nunca fui tratado como uma pessoa aqui antes. Obrigada. John sorriu suavemente com o coração leve. É assim que as coisas devem ser. As histórias de clientes satisfeitos multiplicaram-se e a Motores de Prestígio tornou-se um modelo a ser seguido por outras concessionárias. Ex-funcionários que antes desprezavam John, agora percebiam a magnitude do seu erro. Mesmo aqueles que pensavam que sua arrogância passaria despercebida perceberam que paciência e visão tinham um impacto muito mais poderoso do que crueldade ou desprezo. Assim a empresa prosperou não apenas financeiramente, mas também moralmente. John Harrison provou que uma reputação se constrói com respeito, integridade e estratégia, e que nenhuma arrogância sobrevive diante de uma justiça silenciosa e implacável. Com o tempo, a história de John Harrison e Motores de Prestígio tornou-se referência na indústria automotiva. Ex-funcionários demitidos durante a grande reorganização, aos poucos perceberam a extensão do erro. Alguns tentaram encontrar novos empregos, mas a reputação de arrogância e descuido que deixaram para trás os perseguiu. Cada entrevista de emprego era uma lembrança do passado, e muitos perceberam que sua atitude em relação a John Harrison havia sido um ponto de virada em suas carreiras. Richard Lang, por sua vez, havia atingido o ápice da humilhação silenciosa. Sócios e contatos do setor agora o viam com ceticismo. Seu comportamento anterior, ignorar e desconsiderar um cliente idoso, porém perspicaz, havia circulado nos círculos profissionais. As conferências e seminários dos quais participava tornaram-se oportunidades para outros contarem a história de John Harrison, o homem que transformará uma humilhação pessoal em uma aula magistral de paciência e estratégia.
Por sua vez, os novos funcionários de John Harrison aprenderam rapidamente a aplicar os princípios que ele havia estabelecido: respeito, escuta, diligência e humildade. John não se limitava a dar instruções, ele liderava pelo exemplo, guiava e corrigia com calma e autoridade. Cada cliente satisfeito, cada venda bem-sucedida sem conflitos ou arrogância, era uma vitória silenciosa contra o espírito tóxico que outrora dominava a concessionária. Um dia, durante uma reunião com sua equipe, John fez a pergunta que resumia toda a sua filosofia: por que alguns clientes foram ignorados aqui antes? Uma nova vendedora respondeu, hesitante mas honesta: porque os funcionários achavam que não eram importantes o suficiente. Mas agora entendemos que todas as pessoas merecem o mesmo respeito, Sr. Harrison. John assentiu. Exatamente. Poder sem respeito não é nada. Aqueles que pensam que podem ignorar os outros sempre descobrem seu erro, muitas vezes tarde demais. Portanto, a lição era clara. Paciência, estratégia e justiça silenciosa permitiram a John Harrison não apenas ter sucesso, mas também transformar motores de prestígio em um modelo duradouro de respeito e profissionalismo. Aqueles que desprezavam o idoso aprenderam a mais amarga das lições, enquanto aqueles que seguiram seus princípios prosperaram em um ambiente saudável e justo. Anos depois, Motores de Prestígio tornou-se muito mais do que uma simples concessionária. Graças a John Harrison, a empresa tornou-se um símbolo de respeito, integridade e profissionalismo em toda a indústria automotiva. Todos os funcionários, do vendedor ao mecânico, entendiam que o sucesso não dependia apenas de dinheiro, mas também de ouvir e cuidar de cada cliente. John, agora com mais de 75 anos, passeava com frequência pelo showroom, observando a vida que havia trazido à empresa. Viu os sorrisos genuínos dos clientes, o comprometimento dos funcionários e o funcionamento harmonioso da equipe. Tudo o que ele havia construído era prova de que paciência, estratégia e justiça silenciosa podem transformar até as situações mais humildes em triunfos duradouros. O impacto da sua ação não se limitou às paredes de Motores de Prestígio. Histórias de sua vingança silenciosa e da transformação da concessionária circularam na mídia especializada e inspiraram outras empresas a repensar sua abordagem ao atendimento ao cliente. John Harrison demonstrou que idade e aparência não determinam o valor de uma pessoa, mas que respeito e estratégia podem superar os maiores obstáculos. Os ex-funcionários, antes arrogantes, lembravam-se dele com uma mistura de pesar e admiração silenciosa. Richard Lang, o ex-gerente, havia deixado o setor há muito tempo, mas até ele reconhecia, à sua maneira, a inteligência e a paciência de John. O que mais importava para John não era a fama ou o dinheiro que acumulava, mas o legado que deixava, um modelo em que cada pessoa era tratada com dignidade. A paciência era respeitada e a inteligência e a perseverança eram valorizadas. Ele sabia que essa filosofia continuaria por muito tempo, pois estava gravada na própria cultura de Motores de Prestígio. No final do dia, John sentou-se no sofá da concessionária, observando os carros brilharem sob as luzes. Um sorriso discreto cruzou seu rosto. Ele havia sido ignorado, desprezado e subestimado, mas transformará cada humilhação em uma vitória duradoura e inspiradora. Seu legado estava completo.